Será que você pode estender as suas mãos na sua mão? Pai, nós queremos te agradecer pela vida dos Oswaldos, pela vida do teu servo, do teu filho. Pedimos, Pai, que nessa noite ele seja instrumento nas tuas mãos, que tudo aquilo que o Senhor tem falado com graça, com autoridade, para ver o coração dele, ele possa repartir conosco, Pai. Usa a vida dele como instrumento nas tuas mãos, também nos faz não só bons ouvintes daquilo que o teu Espírito Santo quer falar conosco, mas nos ensina, Senhor, a praticar cada uma das verdades que o Senhor quer firmar no nosso coração. Amém. Amém, Jesus. Teu nome, Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Boa noite, meus amados irmãos. Graça e paz a todos. Que alegria, viu? Eu só não vou dizer que é uma realização de um sonho, porque ia ser um pouquinho exagerado, né? Mas, com certeza, a gente está muito feliz de poder estar realizando esse tempo aqui. Muito feliz mesmo. Porque o Senhor, desde o ano passado, começou a ministrar o nosso coração, né? O Jamé nos orientou a esse respeito, e os irmãos responderam de maneira tão preciosa, né? A esse chamado. Né? A ideia de regionalizar, de poder fazer um encontro mais, né, com cidades mais próximas, congregações mais próximas. De fato, isso anima a gente, né, Chicão? Anima porque os próximos com certeza vão ser assim também. Então, muito, muito feliz mesmo, tá? Deixa eu fazer uma colocação aqui. Quem está pela primeira vez, nunca tinha participado assim, de um encontro dessa natureza assim, seja geral, fica de pé para mim, só para mim dar uma olhadinha, por favor. Olha aí, ó. Muito bom. Obrigado por terem vindo, viu? Eu queria que você que já veio em alguns encontros, seja lá em São Paulo, agora já está acostumado com isso, que você tivesse marcado aí a fisionomia desses irmãos. Eles precisam sair daqui cheio de conexões aí, viu? Eles precisam sair daqui conhecendo um monte de gente, né? O Douglas e a Vivian são lá de Lages, conhecemos eles lá, estão ligados ao Carlinhos ali de Itajaí, a gente os conhece há tanto tempo. Aí eles chegaram aqui e falaram assim, a gente não conhece ninguém. Eu falei, não, vai conhecer todo mundo. Todo mundo vai conhecer vocês. Amém? Porque essa é realmente a ideia. A gente poder sair daqui conhecendo mais irmãos, né? Bom, eu acho que todo mundo me conhece, né? Ficar de pé aqui, amor. Lene, minha companheira de quase 40 anos, 39 anos já, casado. E a gente está muito feliz de estar aqui, né? Somos pastores em Piracicaba, junto com o Rubinho. Já estamos lá há muito tempo, já também há uns 37 anos mais ou menos, caminhando com a congregação lá, 3 filhos. Eu sempre brinco, né, que a gente chega nos lugares ultimamente, a gente fala assim, a gente é o Oswaldo e a Lene, fala assim, não, nós somos pais da Isabela e do Deidson. Tá, e aí tá, a gente conhece, né? Passamos aquela fase de serem nossos filhos, agora nós somos os pais deles, né? Graças a Deus, né, Jamel? Porque aí a flecha foi longe mesmo. Conseguimos tirar a flecha longe. Amados, assim, poder estar aqui hoje é uma experiência muito legal, porque, primeiro para nós, particularmente, porque a gente reencontra irmãos aqui que há muito tempo a gente não via. E há irmãos aqui, inclusive, que a gente chegou a passar férias juntos. Olha que incrível. Dormimos na casa do outro, né? Cadê o Cláudio Cabral? Cláudio aqui, o Cabral aqui. Mas há irmãos que, como nós vimos agora, estão pela primeira vez. Então, a alegria, primeiro, é porque a gente sabe que a gente está construindo uma história, estamos escrevendo uma história de muitos anos, né? Poder ver os irmãos aqui é motivo de alegria, porque vemos que os irmãos têm perseverado, têm permanecido. E é muito legal também, porque essa história não vai acabar aqui, não está terminando, ela continua sendo escrita, amém? Até o dia de Jesus voltar. Então, essa é a ideia, né, de a gente poder estar junto, tanto que a gente conhece tantos irmãos, né? O Jamé tem proporcionado isso para nós. Ao longo desses anos, conhecemos tantos irmãos de tantos lugares, mas eu queria que você desse uma atenção especial ao fato de que vocês todos, né, agora falo vocês, estão na mesma região. Então seria muito importante que ao sairmos daqui nós tivéssemos essa consciência. Há muitos irmãos espalhados nessa região que podem cooperar conosco. Amém? Não estamos sozinhos, não estamos trabalhando sozinhos, lutando sozinhos, e talvez não seja necessário chamar o Carlos Sá lá da Bahia, né, Carlos Sá? Ou o Oséias do Acre, está aqui. Posso falar? Não? O Acre existe, irmãos.
para vir tentar ajudar de alguma maneira ou cooperar com vocês. Há irmãos muito mais próximos da gente. E a gente espera, de fato, de coração, que o Grupo Regional Sul possa ser muito efetivo, possa ser muito prático, né? Que a gente possa repartir as graças que temos uns com os outros, né? De uma maneira talvez até geograficamente mais próxima. Amém? Segundo sentimento que eu tenho é uma honra que a gente está sentindo aqui nesses dias. Nós estamos desde terça-feira, vamos voltar para São Paulo só na sexta, né? E temos acompanhado o Jamê. Irmãos, não é fácil acompanhar o Jamê, deixa eu adiantar vocês. Tá? Não é fácil. É isso mesmo. Né? Sabe aquela história de que eu vou passar o bastão, mas vocês têm que correr para pegar o bastão? É mais ou menos assim. Né? Mas tem sido uma alegria estar junto, acompanhando ele. Estamos aqui naquele nível, carregar mala, amarrar sandália, sabe como é? Estamos nesse nível aí. Mas, para nós também tem sido muito bom poder estar nos lugares. No mês passado a gente estava lá em Maringá, né? E poder, assim, testemunhar, na verdade, o legado que Jamê tem deixado. E eu poderia abrir aqui, todo mundo vai levantar a mão e reconhecer isso. Amém? Então, é muito bom estar junto, podendo ouvir, né? De tantos anos, semeando, investindo, cooperando com os irmãos, e a gente testemunhar isso. E, por último, um friozinho na barriga, normal, né? Por poder estar dividindo aqui o púlpito com homens que eu honro muito e que aprendo muito, que é o Carlos Sá e o Jamê nesses dias. Então, isso para mim também é um motivo de muita alegria. Vou colocar no meu currículo lá, vou acrescentar, né? E a gente vai, de fato, nesses dias, desfrutar dessa presença do Senhor e de tudo que Ele tem para falar para a gente. Amém, amados? O tema é para que todos sejam um. E eu queria, na verdade, não vou tentar ser muito extenso, mas eu queria que a gente caminhasse na palavra com alguns textos que trazem para a gente uma convicção maior. Certamente os irmãos vão ministrar sobre coisas relacionadas à unidade, né? Porque é um tema extremamente sério, né? E importante. Eu fiquei pensando, eu estava sentado ali, eu estava pensando sobre isso, a respeito dessa seriedade desse tema unidade, e aí falei, será que é o tema mais importante da palavra? Aí eu pensei comigo, né, poxa, mas a redenção, né, do homem, né? A redenção do homem, para muitas pessoas, é o ponto central de tudo. O homem pecador, apartado de Deus, Jesus vem e nos resgata e nos reconecta com o Senhor, né? A redenção do homem, que importância. Mas eu fico pensando assim, o que seria de nós se a gente entendesse a redenção apenas como um fato isolado e individual? Deus me salvou. Deus me tirou do império das trevas e me transportou. E não tivéssemos a revelação de que isso se dá também dessa forma, como resultado dessa redenção, ele gera uma unidade entre nós. E nos faz uma família, né? De muitos filhos, semelhantes a Jesus. Amém? Então isso é muito sério, a gente sabe que o inimigo investe pesado para que isso de fato não se concretize. Mas eu queria ver com vocês, e aqui que vai ser agora, a tecnologia vai tentar funcionar aqui, vamos ver. Eu fiz um PowerPointzinho ali, vamos ver se funciona. Né? Cadê aqui? Tá vendo? Porque a unidade, na verdade, não é um assunto que começa no homem, né? A unidade, ela começa na Trindade. A Trindade é una, ela tem essa característica, né? E é interessante isso, eu até dei uma pesquisada assim, tentando entender isso, né? Porque você não encontra o termo Trindade, mas você encontra na palavra todos os textos necessários para você crer nisso. E eu queria que você me acompanhasse aí, você pode anotar, porque o texto está aqui, você pode acompanhar. Eu tentei dar um destaque ali, mas não consegui deixar muito claro, né? Alguns textos que falam sobre essa característica, né, da Trindade em relação à unidade. Então ele fala aqui, né, que a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, ou seja, o Espírito Santo presente, né, nesse momento aqui, caracterizando a presença, né, Pai, Filho e Espírito. Aqui também todo mundo conhece. Quero lembrar vocês que eu estou só revisando isso, tá, irmãos? Todo mundo aqui, a maior parte que são pastores, todo mundo conhece isso, não tem nada de novo. Estou apenas revisando aqui com vocês. Então, né, diz lá, façamos, né, o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, né? E Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, façamos ali, né, o nossa semelhança, tá? A nossa imagem caracterizam essa ideia de que Deus tem essa característica, né, de unidade desses três, Pai, Filho e Espírito Santo, né?
E disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabedor do bem e do mal, né? Sabendo o bem e o mal, e ora para que estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e viva eternamente. Então, diz lá, então disse o Senhor, eis que o homem é como um de nós, tá? Não é um igual a mim, é um igual a nós. Eia, desçamos e confundamos ali a língua para que não entenda. Então, são citações que caracterizam que havia essa ideia de unidade, Pai, Filho e Espírito Santo ali presente, tá? E aqui eu achei essa figurinha que eu achei muito legal. Apenas assim para revisão, né? Achei muito bacana essa figura, ou seja, caracterizando aquilo que nós cremos, né? Aquilo que nós cremos. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, mas o Pai não é o Filho não é o Espírito não é o Pai. Mistério, irmão? Mistério? É mistério. Mas é assim que nós cremos, amém? Todos creem assim. Então, o Pai, Filho e Espírito são Deus. Agora, mais especificamente, textos que falam a respeito dessa relação do Pai e o Filho em termos de unidade, tá? Então, de lá, dores da vida eterna, ninguém as arrebatará da minha mão. Ele está falando, Jesus está falando isso, né? Jesus está dizendo que ninguém vai arrebatar da mão dele. Meu Pai, que as deu para mim, é maior que todos. Ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Arrebatar da minha mão e arrebatar da mão do meu Pai. Então o Pai e o Filho são um, né? Amém? Eu e o Pai somos um. Mais um texto. Aí o judeu, quando ele diz isso, os judeus, né, outra vez pegam em pedras para apedrejá-lo. E ele respondeu, tenho-vos mostrado muitas obras procedentes do meu Pai, por que dessas obras me apedrejais? Aí os judeus respondem, isso aqui é interessante, né? Porque na verdade não era pelas obras que ele estava fazendo. Jesus não ia ser apedrejado por causa das obras que ele estava fazendo. Ele considera um blasfemo, né, um herege, porque ele está dizendo exatamente isso aqui, ó. Porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Então a ira dos judeus, na verdade, não era pelas obras de Jesus, ou pela pregação dele. Era pelo fato de ele entender e dizer e proclamar que ele era Deus, ele e o Pai, né? Tá, agora vamos passar para esse aspecto da unidade de nós e Cristo, porque essa unidade ela acaba sendo gerada a partir desse momento que nós estamos nos unindo a Cristo, tá? Se alguém me ama, guardará minha palavra e o meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Quem é que faz morada na gente, irmãos? Quem é que faz morada na gente? Quem é que habita em nós? Não é assim? Você quando desce as águas, você recebe o dom do Espírito Santo, passa a ser a habitação do Espírito Santo. Mas aqui está dizendo que é o Pai e Jesus que virão fazer morada em nós. Então temos essa habitação, somos a habitação da Trindade, amém? Glória a Deus. Esse outro texto também que diz assim, ó, ou não sabeis quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, como fomos sepultados ou incluídos com ele pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado entre os mortos para a glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte. Também o seremos na sua ressurreição. Sabendo disso, o nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Isso é uma doutrina, né, irmãos? Não é assim? Pelo menos a gente crê que a gente, quando vai ensinar para as pessoas a respeito desse assunto, a gente fala para eles que ao descer as águas, eles estão se unindo a Cristo. Não é assim? Não estão descendo apenas nas águas, não estão sendo mergulhados nas águas só. Estão sendo mergulhados em Cristo. Ou seja, há uma unidade. A morte, ela foi substitutiva, por quê? Porque Jesus tomou sobre si os nossos pecados e os levou para a cruz. Mas todo mundo sabe aqui que além de ser substitutiva, ela foi inclusiva. Porque o meu velho homem foi crucificado com ele lá. Amém? E a partir dessa ideia do batismo, nós nos tornamos um. É interessante, né? Porque a unidade ela se dá a partir desse momento, né, de conversão. E uma vez eu escutei um exemplo, acho que foi o Ricardo lá de Piracicaba que deu esse exemplo, que seria mais ou menos como você pegar uma esponja seca e mergulhar ela na água. Quando você atira, ela está encharcada, né, de água. Então é assim que nós precisamos entender. Cristo habitando em nós, nós vivemos debaixo
dessa unidade do Senhor, né? Então, nós em Cristo. Aí nós temos um outro aspecto que nós podemos dizer aqui na família, né? Porque diz lá a palavra que o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e ambos se tornarão uma só carne. Então também temos uma questão de unidade na família quando o casal se une a Cristo e se torna uma só carne. Não significa se tornar igual, não significa vamos dizer assim, essa simbiose de transformar os dois numa coisa só, no sentido da personalidade, do caráter, mas há uma unidade entre nós, porque se firmou uma aliança entre nós. Amém? Então isso é uma questão muito séria também, né? Muita gente não considera isso, muita gente não trata isso dessa maneira, esse relacionamento, mas é assim que Deus vê. Tanto vê que ele diz que grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. E aqui vocês conhecem o contexto, ele está falando um pouco para trás, falando sobre relacionamento de marido e mulher, não é assim? Cada um, os papéis, como é que tem que ser o relacionamento, e ele termina dizendo assim, grande é esse mistério, porém eu digo a respeito de Cristo e a igreja. Então é aquela ideia que todo mundo sabe, nosso relacionamento familiar, ele é uma figura, ele tem relação direta com aquilo que Deus tem em relação à sua própria família, tá? Então, a família como figura da família espiritual. A família como a primeira expressão coletiva da igreja. Vocês têm ouvido muito, não sei se vão ouvir aqui nesses dias, mas têm ouvido bastante sobre isso. A igreja não começa na casa, né? Aprendi esses dias, eu sei também. A igreja é a casa. Tudo que Deus quer fazer tem que ser nessa ideia de que dentro da minha casa as coisas espirituais precisam acontecer. E para isso eu preciso ter essa revelação da unidade, tá? Amém? Muito bem. Aí está o texto, né? E aí nós passamos para essa expressão da Trindade que é na igreja. Ou seja, quando a gente está falando, né? Perceberam aí, né? Estou tentando fazer essa ampliação assim, gradativamente e avançando para chegarmos naquilo que a gente entende e que talvez seja de fato o tema aqui do nosso encontro, que é essa expressão da Trindade na igreja. Olha que interessante, né? Nós vemos que a Bíblia, ela reflete isso através desses textos aqui, olha. Primeiro ele diz assim, a igreja é a família de Deus, né? O texto está aí. Porque já não sois estrangeiros, nem forasteiros ou peregrinos, mas concidadãos dos santos, são da família de Deus, ou seja, a igreja como expressão da família de Deus. Uma outra expressão que aparece, ela aparece como corpo de Cristo, né? Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Ou seja, mais uma expressão relacionada à Trindade. E também diz que a igreja é o templo, né, do Espírito, ou seja, nós somos pedras vivas. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, que não sois de vós mesmos, né? Então, existe essa relação na palavra, mostrando que a Trindade está diretamente relacionada a essa ideia, né, de comunhão, de igreja, de corpo. Ou seja, há uma forte ligação. E quando a gente pega esses exemplos, eu queria só destacar para você uma coisa que eu acho que todo mundo já deve saber também, mas eu queria reforçar. Você fala de família, você fala de corpo e você fala de templo, né? Pedras vivas que formam esse santuário do Senhor. Então, família não é pensão, não é república, ainda que tenham características parecidas. Corpo não é uma sacola de membros ou um amontoado de membros desconectados. Templo não é uma pilha de tijolos. Todo mundo acho que já ouviu isso, né? Então, qual é a diferença de nós considerarmos esses aspectos quando falamos que a Trindade e que a unidade tem essa ligação em relação à igreja? É porque todas essas atividades, família, templo, corpo, elas têm uma característica muito importante que é o vínculo, a aliança, o compromisso entre as pessoas. Na pensão não há compromisso. Membros esparramados num lugar qualquer, aleatoriamente, não tem juntas nem ligamentos que os unem. Prédio não é pilha de tijolo, saco de cimento, né? De tal maneira que quando você faz uma edificação, você uniu cada uma das partes para que elas pudessem estar sólidas naquele lugar. Então a unidade, ela é diferente de muitas coisas que muitas vezes a gente até tem conceitualmente, mas a gente não pratica. A gente tem uma visão da igreja muitas vezes rasa nesse sentido.
não compreendemos o tipo de natureza espiritual que nos une, né? Então, os níveis de unidade, eu queria que você acompanhasse aí, né? Vocês conhecem o texto, ou seja, a unidade de espírito, unidade de fé e unidade de corpo. Os textos estão lá no texto de Efésios, se você puder anotar aí, né, ou quiser acompanhar. Então a gente nota isso, né? Nesse texto de 4 de 1 a 16, você vai encontrar essas expressões: esforçando-vos diligentemente para perseverar na unidade do Espírito no vínculo da paz. Preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. O que é a unidade do Espírito, né, irmãos? Porque a unidade do Espírito não precisa ser buscada, ela precisa ser preservada. Nós precisamos perseverar nisso, preservar a unidade do Espírito. Ou seja, nós já temos a unidade do Espírito, amém? Você crê nisso ou não? Você olha para esse lugar aqui e você fala, não tem unidade do Espírito. Porque todos nós cremos na obra de Jesus. Todos estamos aqui porque Jesus morreu por cada um de nós e nos transportou para o reino dele, nos tornou filhos, ou seja, há verdades que todos nós temos como absolutas, e isso nos faz ter essa unidade de espírito. Mas ele continua dizendo o seguinte, mais para frente no verso 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a sua perfeita varonilidade, à medida da estatura e plenitude de Cristo. Até que todos cheguemos. Então isso significa que a gente não chegou ainda. Então há uma unidade para ser preservada, né? E tem uma unidade que precisa ser alcançada. E aqui é que eu vejo que a unidade de fé, né, é essa unidade onde passamos a crer realmente em todas as coisas de forma comum. Eu quero crer que nós temos aqui um ambiente que podemos declarar isso. Estamos caminhando e avançando nessa unidade de fé. Porque temos muitas coisas em comum que cremos. Amém? Amém. Essa é a verdade. E por último, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Verso 16, todo mundo conhece, que é essa unidade de corpo. Quando de fato, não só temos as verdades absolutas entre nós, não apenas cremos em muitas coisas, mas começamos a viver como o corpo de Cristo. Porque aqui está falando de uma prática onde nós buscamos ajustar o corpo, consolidá-lo através de juntas e ligamentos, e aí fala uma coisa que eu acho tremenda, que é a justa operação de cada parte. Todo mundo cooperando, não existe frente, não existe alguém acima de alguém, todos nós, membros, um cabeça, amém? Um só cabeça, todos membros, corpos, cada um fazendo a sua parte. Para quê? Para a sua própria glória, para o seu deleite, sua satisfação? Não. Para o próprio aumento, né? Para o seu próprio aumento, para a edificação de si mesmo em amor. Todos nós cooperando para que o corpo seja edificado. Amém, queridos? Glória a Deus. Bom, aí eu queria só destacar aqui, assim, dentro desse cenário todo, né, bem geral assim, algumas dificuldades que a gente pode encontrar para caminhar em unidade. E aqui você pode pensar na unidade a partir da sua própria congregação, sua própria realidade local, pode pensar nisso, né, dentro da sua própria casa, pode pensar nisso nesse ambiente aqui, quando nos reunimos, e deveríamos ter no nosso coração esse desejo de identificar aqui entre os irmãos aqueles que de fato, né, podemos estar próximos e cooperarmos uns com os outros, né, essa ideia. Eu acho que muito, quando se fala de unidade, eu acho que muitas das coisas que muitas vezes dificultam, pelo menos não é uma lista fechada, evidentemente, né, mas eu vejo assim, algumas dificuldades. Primeira, falta de revelação da igreja. Talvez não seja o caso aqui, talvez nós não tenhamos de fato essa dificuldade, ou seja, entendemos o que é a igreja. E todo mundo sabe que a igreja não é prédio, não é púlpito, não é estatuto, não é nome, não é nada disso, não é título. Todos nós acho que já chegamos a essa compreensão de que a igreja, de fato, é um organismo que se move, né, debaixo da ação do Espírito Santo, da direção do Espírito Santo, tá certo? Então, mas para muitas pessoas, a falta de revelação da igreja dificulta essa ideia de aproximar de unidade. Uma outra coisa, falta de revelação sobre ser discípulo, membro do corpo de Cristo. Nós vivemos hoje, vocês sabem disso, e volto a dizer, aqui talvez não tenhamos aqui a grande dificuldade de entender o que é um discípulo de Jesus. Acho que todos nós aqui temos ouvido isso ao longo dos anos.
o que é de fato. O discípulo de Jesus não é um crente, não é evangélico, né? Ele não é nada dessas coisas que se diz por aí. Nem cristão, propriamente dito. Esses dias estávamos ouvindo o Jamê, né? Ele voltou a falar sobre isso. Cristão é uma reação, uma resposta a uma postura. Amém? Amém, amados? Porque os cristãos não se chamavam de cristãos. Foram chamados de cristãos. Porque pareciam com Jesus. Então, o discípulo de Jesus, não vou entrar aqui, todo mundo tem consciência do que é, mas é aquela pessoa que decidiu reconhecer o seu pecado de independência, resolveu se colocar debaixo do governo de Jesus e busca ser semelhante a ele. É isso. Então, o discípulo de Jesus não está ligado a cargos, a funções, nada disso. Está ligado a essa disposição do seu coração de poder servir ao Senhor como membro do corpo. Membro do corpo, como falamos agora há pouco. Membro do corpo. Eu estou vinculado, eu estou encaixado através de juntas e ligamentos muito bem estabelecidos, seguros. Eu sei a quem eu presto contas, eu sei a quem eu recorro quando necessário. Eu tenho essa clareza, né? Qual que é o meu papel, minha função, meu chamado, meu ministério, e coopero para que o corpo seja edificado. Então, muitas vezes, a falta de revelação disso gera uma série de dificuldades para a unidade. Uma outra coisa, falta de humildade. Essa é uma outra grande dificuldade. Por quê? Porque o texto diz lá, não façais por contenda ou vanglória, mas por humildade, cada um considera os outros superiores a si mesmo. Eu tenho entendido assim nesse tempo, ultimamente lá em Piracicaba a gente tem percebido isso, assim, que a simples leitura da palavra, sem você precisar explicar nada, só de você ler o texto, né, com o coração aberto, já te ensina. Amém? Tem alguma tradução aqui, ou alguma exegese aqui, Chicão? O que tem que falar do grego, alguma coisa assim, que não dê para a gente entender que cada um deve considerar o outro superior a si mesmo? Que a gente não deve fazer nada por vanglória ou por contenda, mas fazer com humildade? É muito difícil assim, a gente, né, entender o que está sendo dito ali na palavra? Claro que não. Mas sem humildade, irmãos, e humildade aqui eu falo o seguinte, né, quando a gente considera o outro superior, a gente deixa claro que a gente não sabe tudo. A gente deixa claro que a gente não tem toda a revelação. A gente deixa claro que a gente precisa do outro. Amém? É assim que funciona. Agora, se eu sou soberbo, se eu sou uma pessoa que acha que sei tudo, que eu não preciso de ninguém, que eu sou autossuficiente, esquece, não? Esquece a unidade. A gente não vai andar com ninguém, porque se eu não considerar o outro superior, e eu ver a necessidade de estar perto dele para poder receber o que eu não tenho através dele, dificilmente eu vou andar em unidade, né? Tá? Então, falta de humildade. E carnalidade. Aí o texto de Coríntios 3, de 1 a 6, deixa isso claro para nós também. Porque ele diz assim, né, no começo do texto ali, eu queria falar a vocês como espirituais, mas não pude, né, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Né? Com leite vos criei, não com carne, porque ainda não podias. Ele vai explicando tudo aqui, mas ele fala assim, o porquê disso. Né? Porque ainda sois carnais, pois havendo em vós inveja, contenda, dissensão, não sois carnais, porventura, não andais segundo os homens, um dizendo eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais. Quem é Paulo, quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. De que ministério que você é? Não precisa falar, não responda, por favor. Nós somos da turma do Jamê, não? É isso? Não. Nem o Jamê da turma dele. Amados, essa tem sido talvez uma das grandes crises, né, na vida da igreja, que dificulta a unidade. Eu sou de Paulo, de Apolo, sou de Cristo, sou desse, sou daquele. Quanta divisão, né? Quanta dissensão, né? Quanta inveja, quanta soberba. Nós precisamos crer realmente que se isso precisa acontecer para que sejamos um, nós precisamos crer que nós precisamos nos despojar dessa carnalidade, né? Nos despojar de tudo isso, né? E entendermos que o nosso caminhar tem que nos levar à maturidade. Então tem um texto aqui que eu queria mostrar para vocês, que até virou ali, rapaz, lá. Deus quer nos levar à maturidade, tá? Para que não, mesmo texto de Efésios, tá? Mesmo texto de Efésios 4. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens
que com astúcia nos enganam fraudulosamente. Ou seja, nós precisamos, nós e todos aqueles que estão conosco, precisam ser levados à maturidade. Filhos maduros, filhos que sabem lidar com essas situações e têm uma revelação e um entendimento a respeito desse assunto que é extremamente sério. Sem maturidade, nós não vamos avançar nesse sentido e ficaremos aí jogados de um lado para o outro, roda de vento de doutrina, por engano das pessoas, né? Buscando as novidades, buscando o que está no momento acontecendo, né? E fazendo tantas coisas. Eu estava conversando esses dias que a gente estava junto lá com os irmãos de Nova Trento, né? Eu estava falando, a gente precisa largar a mão de querer as novidades, de querer se comparar. Nós vamos chegar no final da nossa vida, completando a nossa carreira, sendo fiéis ao que Deus nos deu para fazer. Amém? O Jamil estava citando um exemplo lá, né? Do irmão que tinha 42 membros, né? Tava não é 42 pessoas? E ele falou assim, poxa, mas só 42? Mas está aí. Não é assim? 30, 60 e 100, não é isso? 1, 5 e 10 talentos, não é assim? Então a gente seja fiel naquilo que o Senhor tem nos dado a fazer, sem essa preocupação toda, né, que a gente muitas vezes se envolve. E o texto aqui tem um termo, né? Deixa eu passar todo ele para vocês poderem enxergar melhor aqui, ó. Então ali, ó, aqui primeiro aparece essa expressão aqui. E o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Essa expressão filhos de Deus nesse texto fala de um filho novo, que é esse termozinho aqui, teknon. Depois vocês anotam aí, vai anotando aí para depois se for errado, tá? Teknon, filho novo, ou seja, essa é a primeira experiência que a gente tem com o Senhor. A gente desce as águas, a gente sai das águas e a gente tem o nosso espírito testificado, somos filhos agora. Filho novo, recém-nascido, mas somos filhos. Então essa é uma primeira experiência. Um outro texto que fala, mas a todos quantos receberam Deus e o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Eu creio, eu criei. Eu tomei os passos que eu precisava tomar, então isso me garante ser filho de Deus, mas é um filho novo. Agora, nesses textos de baixo aqui, ó, Romanos 8, 14, 8, 19, diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Filho novo tem dificuldade de ser guiado pelo Espírito Santo. Porque você precisa pegar ele na mão ainda, precisa ensinar ele a andar, precisa ensinar ele a comer, precisa ensinar ele a fazer uma série de coisas até que ele possa, inclusive, discernir a vontade de Deus, discernir a presença do Espírito Santo na sua vida para que ele possa ser guiado. Então isso aqui exige maturidade. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. O mundo espera a manifestação de filhos maduros. Amém? Porque de filho imaturo o mundo já está saturado. Tá certo? Haja imaturidade para se manifestar. Então, o que há? Qual a expectativa? Né? Qual que é a expectativa da criação, né? Ou a manifestação de gente madura? Gente madura, gente que aprendeu a andar com o Senhor, aprendeu a lidar com as dificuldades, aprendeu a andar em unidade. Aprendeu a andar em unidade, tá? Então, eu creio que essa é o nosso grande desafio. Sermos e levarmos aos que estão à nossa volta a maturidade espiritual, né? Para que a gente possa, de fato, andar em unidade. Para quê? Para que a gente possa, de fato, ser testemunhas para a glória dele. Então, olha lá, o texto diz assim, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. Então, o objetivo final de andarmos em unidade e maturidade é que o Senhor seja glorificado. É que eles possam olhar para a nossa vida, para a nossa família, para os nossos relacionamentos, para aquilo que estamos construindo e possam olhar para isso e dizer, pá, que coisa, então, mas isso é o Senhor que está fazendo. Eles vejam as nossas obras, mas consigam reconhecer que essas obras são fruto da nossa relação com o Senhor. A nossa unidade precisa ser relacionada a isso, a nossa unidade precisa ser fruto dessa caminhada para a maturidade, dessa caminhada com revelação. Né? E, para finalizar, para que todos sejam um como o Pai, és tu em mim, eu em ti, e também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Né? O texto aqui, ele fala só de parte, né? Para que todos sejam um.
Mas sermos um tem um objetivo: a glória de Deus e o testemunho, né? Para que o mundo possa crer. Amém, queridos? Então, que o Senhor possa nos ajudar a entender isso nesses dias. E a nossa oração tem sido realmente para que a gente aprenda a caminhar em unidade, aprenda a andar junto, com todas as diferenças, né? Graças a Deus por elas. Né? Já pensou? Todo mundo igual a mim? Misericórdia. Né? O povo não mereceria isso. Então, que a gente aprenda a olhar para aqueles que estão à nossa volta, para aqueles que estão próximos de nós, para aqueles que são nossos companheiros, inclusive de ministério, para que possamos olhar para essa região e possamos identificar que ainda tenhamos diferenças, coisas que às vezes não são exatamente iguais. Nós temos um compromisso de unidade, como fruto da maturidade que temos buscado viver. Amém? E eu tenho certeza que essa região será muito abençoada. Cada cidade, cada localidade representada aqui será abençoada pelo testemunho dos irmãos, da igreja que se levanta ali. Né? Poderíamos até avançar um pouquinho dizendo assim, é na sua cidade, na sua localidade. Talvez não exista uma expressão como as daqui, mas tem uma série de irmãos em Cristo que estão espalhados na cidade e que precisam ser olhados com esses olhos. Amém, queridos? O Senhor nos abençoe. Vamos orar? Como você está assim mesmo? Queria que você pudesse fechar os olhos e orar ao Senhor. Pai, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor está nos dando, oportunidade assim de nos revermos, nos reencontrarmos, conhecermos outros irmãos, ouvirmos o testemunho também daquilo que o Senhor está fazendo em cada lugar e, acima de tudo, Senhor, recebemos do Senhor toda a carga que está no teu coração em relação a isso. Pai, essa ideia de que sejamos um, eu sei que isso arde no teu coração, porque foi para isso que o Senhor se manifestou. E eu quero orar para que seja um dia de profunda revelação, de profundo despojamento de talvez ideias, conceitos, pensamentos, sentimentos até, que muitas vezes nos atrapalham nesse sentido. E saiamos daqui convictos, né, daquilo que o Senhor nos chamou a fazer, seja entre nós, ou seja nas nossas localidades, Senhor. Nós esperamos em Ti, nós dependemos do Senhor e esperamos em Ti. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Deus abençoe, irmãos.